Bom, o que nós vamos discutir agora seria, porque a gente começou a parte teórica do amplificador operacional, né? A gente começou isso aqui, eu tenho que terminar a teoria dele. Não tem como, eu tenho que continuar explicando a teoria do amplificador operacional para depois a gente começar a entender os circuitos com o amplificador operacional. Bom, então é o seguinte, primeiramente, nós temos que discutir dois aspectos aqui, tá? Então esse aspecto primeiro seria o amplificador, né? Operacional. A gente vai chamar igual a gente viu no diodo, chama ideal. Então, o que a gente lembra da situação ideal? Uma situação que seria a melhor possível, porém ela não existe, né? Amplificador operacional ideal não existe. A gente aprende ele, e aí você fala assim, mas por que a gente aprende uma coisa sendo que ela não existe? Não, é porque, como vocês vão trabalhar com essa parte de controle, vocês precisam gerar algoritmos, às vezes, né? E o algoritmo, às vezes, ele tem uma raciocínio na parte ideal, nessa parte de controle, então isso aí é extremamente necessário. Em contrapartida, nós vamos ter também o amplificador real. Aqui, ó. Então é o que nós vamos estudar hoje, vai ser esses dois tipos aqui, o real e o ideal. Beleza, vamos bater um OK aqui. Tá joia. Bom, então é o seguinte, aqui eu já gosto de colocar já direto no Tina, porque aí fica fácil poder analisar. Tem aqui elementares, interruptores, né, semicondutores aqui. Então, em semicondutores, a gente tem dois desenhos aqui, ó. A gente tem esse desenhozinho e esse desenho aqui, que representa nada mais, nada menos do que nós vimos no circuito da aula passada. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Só um pouquinho, tô chegando lá. Né? Aí nesse PowerPoint a gente tinha né, a visualização interna, né? Só um pouquinho, tá, abriu o PowerPoint aqui. Já abriu, isso, já abriu. Então só um pouquinho. Exibição. Bom, então a gente está olhando aqui, ó, então aqui a gente vê os terminais do amplificador operacional, né? Aqui, ó, temos aqui uma entrada inversora, entrada não inversora, dois chamados offset, tá? Dois chamados offset aqui, certinho. Nós temos aqui os dois chamados entrada inversora e não inversora. Temos um pino de alimentação positiva, alimentação negativa e saída. Tá? Isso que nós temos aqui. Então, isso aqui bate exatamente com o que a gente está observando no caso aqui do amplificador, né, real. Esse aqui é o real. Tá? Então, o real ele tem entrada inversora, tem entrada não inversora, tem o pino 7, que é a alimentação positiva, o pino 4, que é a alimentação negativa, e a saída 6. Né? Nessa configuração aqui, ele não colocou nem o pino 5 e o 1, que seria o ajuste offset, porém, em SPICE macros, aqui a gente tem os amplificadores operacionais aqui, você pode encontrar, inclusive, ele com a pinagem que você está querendo aí. Deixa eu pegar o da Harris aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Lantec, Motorola. Acho que é National. Deixa eu ver só um pouquinho. Tá aqui o 741, o famoso 741. Também até o próprio aqui do Spice, ele não coloca. Mas você consegue encontrar alguns componentes com offset. A gente vai explicar o que é offset. Vamos aguardar um pouquinho, tá?
Bom, então, por que você tem que saber isso? Que a gente vai adotar no nosso curso exatamente o seguinte. Quando eu tiver especificando cálculos com amplificador ideal, você vai identificar ele, tá? Você vai identificar ele exatamente nessa situação. Ele não tem... Olha, não deixa colocar o negócio na frente. Olha, não sabia disso, não. Mas tem que deixar, ué. Ó, não deixa, não. Então, beleza, vou ficar de lado, então. Aqui, ó. Alguém abriu o microfone aí, tá dando mau escândalo aqui. Deixa eu ver. Ah, já fechou. Então tá. Não quer deixar, não vou entrar. Então, o amplificador operacional ideal... Eu acho que é porque o objeto está no fundo, Elbert. Você tem que trazer o objeto para frente. Objeto no fundo? Eu não tenho essa opção, não tem. Não tem. Eu entendi o que você falou, mas eu não tenho essa opção. Sabe? Eu entendi o que você falou, eu faço isso aqui, mas ele não tem. Então olha lá, eu coloco, ele desaparece. Mas tudo bem, deixa pra lá, não vou entrar nessa situação aqui não. Bom, então aqui, ó, o amplificador operacional ideal, ele não tem esses pinos de alimentação aqui, tá, gente? Então admite-se que ele é capaz de fazer qualquer coisa inacreditável, tá? Seria o aspecto dele aqui. Já o real, tá? Então ele, como ele vai possuir uma tensão de alimentação, normalmente na ordem de mais ou menos 15 volts, tá? Então, a partir disso aí, então ele possui um limite, né? Ele vai possuir exatamente um limite de operação, tá? Vou deixar aqui escrito o real, pronto, e vamos chamar isso aqui de ideal. Coloquei aqui. Vamos colocar umas observações importantes em relação aos dois aqui, tá certo? Ó. Então, o amplificador operação ideal, ele tem um aspecto interessante. Ele tem uma coisa chamada ganho em malha aberta, né, que nós chamamos de AVO. Tá? Então, esse AVO em ganho em malha aberta aqui, ele é infinito. Tá? Infinito. Então, isso quer dizer o seguinte, que quando eu aplico uma diferença de potencial entre o terminal inversor e não inversor, né, por menor que ele seja, ele tende a jogar infinito aqui na saída. Tá certo? Inclusive o próprio Tina, ele não deixa de fazer esse tipo de cálculo. Né? Ele fala circuito irregular, tal, papapá, é porque não existe praticamente um ganho infinito. Né? Então, isso queria dizer mais ou menos o seguinte, vamos colocar uma situação meio absurda aqui. Né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, na entrada, eu vou colocar com bateria mesmo, gente, para ficar mais fácil o entendimento. Aqui, ó. Pus uma mão aqui, na entrada inversora, e aqui eu coloquei na não inversora. Tá? Eu vou pôr como terra aqui. E eu vou colocar essa tensão dessa pilha. Vamos colocar aqui, ó, 5 microvolts. Ó, 5 microvolts, tá? E eu gostaria de saber qual que seria a tensão exatamente aqui nesse voltímetro, marcando aqui, ó. Não, se eu colocar isso aqui desse jeito aqui, ninguém achar que eu vou deletar isso aqui temporariamente. Se eu fizer isso aqui, vai dar regular, quer ver? Ó? Olha lá, ele fala que não tem jeito de calcular. Por quê? Porque 5 microvolts menos a tensão da entrada inversora, né? Porque aqui nós temos na entrada uma coisa chamada amplificador diferencial. Tá? Ele pode ser feito com transistor normal ou ele pode ser feito com FET. A diferença de potencial disso aqui seria minha tensão de entrada, que nós vamos chamar, né, isso aqui de VI. Tá? Então nós temos aqui o VI, a tensão de entrada. Então tá aqui, ó, tensão de entrada
VI, para nós aqui vai ser a tensão na entrada não inversora. Aqui de não inversora. Menos a tensão da inversora. Tá? Isso aí vai ser a base do nosso curso também. Tá? Então, vou colocar aqui inversora. Aqui tem. Deixar aqui o. Já que eu vou mandar isso aqui para o WhatsApp, né? O pessoal não precisa nem de escrever nada. Aí eu fico na situação exatamente de escrever no quadro e praticamente gerar o caderno de vocês, sem problema nenhum. Vamos colocar aqui. Então tá aqui, ó. Então, isso aqui seria o meu VI, tá? Então, meu VI seria a diferença de potencial das duas entradas, tá? E o meu Vout, né? O meu VO, que a gente vai adotar aqui no curso como VO. Ele vai ser o resultado, né, desse ganho, né? Então, o VO aqui, ó. Diminuir, vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Ele aceita um 6? Acho que aceita. Depois não sei lá. E aí eu tenho aqui minha saída. Vou chamar aqui de VO. Ele vai ser nada mais, nada menos um ganho AV, né, ó. Ele ganha AV multiplicado pelo VI. É a entrada aqui, ó. A determinação do nosso curso inteiro, tá? Então, esse VO aqui, o que ele é o resultado? Ele é resultado matemático do ganho do circuito, tá certo? Através de um ganho AV de tensão, tá? Nós vamos aprender que nós vamos colocar componentes aqui entre a entrada inversora, entre a entrada não inversora. Isso vai criar 3 circuitos básicos, tá? O circuito é o circuito amplificador inversor, amplificador não inversor e o buffer. Com esses 3, você vai criar todos os outros circuitos que são utilizados no amplificador operacional. Tá? É como se a gente estivesse aprendendo a porta lógica do digital. Então a gente aprende a porta lógica AND, a porta lógica OR e a inversora. Né? A combinação delas entre si é que gera a porta coincidência, é a que gera a porta XOR, é que aquilo gera o flip-flop, gera o contador, tudo. Mas tudo veio exatamente de 3 portas lógicas apenas. Então aqui no analógico nós vamos usar a mesma coisa. Nós vamos estudar 3 circuitos com muito carinho, e a união desses circuitos aí, eles vão transformar aquilo ali em tudo que a gente conhece na forma analógica, tá? Bom, então, o que está acontecendo neste caso aqui, né? Porque aqui é AVO, tá vendo? Ó, aqui é AV. Então, como o AV do amplificador operacional na formação ideal, ele tende a infinito, então eu colocar infinito vezes alguma coisa, dá infinito. Igual vocês aprenderam exatamente em cálculo, tá certo? Então, 5 microvolts vezes infinito, quer dizer que essa tensão aqui na saída seria infinitos volts. E infinitos volts não é um número, ele é um número que tende a chegar àquele valor, tá? Não existe um número infinito. Tá? Então, por isso que qualquer software SPICE, você fala, oh, não tem jeito de calcular isso, porque você está pedindo uma coisa que ele não é capaz de responder. Tá? Seria o ganho mais na aberta. Tranquilo aí, gente? Me ajuda aí. Alguma dúvida? Pode continuar aí? Só uma dúvida rapidinho, Albert. Pode falar. Se eu fizer malha aberta com um real, colocando alimentação, ele vai jogar a saída para o máximo de alimentação lá, que aí não chega a dar os 15 volts, dá quase 15. É o que a gente vai discutir exatamente, né? Porque eu estou passando o ideal, mas o real é exatamente isso, né? Nós vamos chegar lá, com certeza, sem problema nenhum. Tá? Só aguardar um pouquinho que nós chega lá, para ficar tranquilo, tá?
Uma outra característica também que a gente tem que verificar do amplificador ideal seria a impedância, né? Ó, a impedância de entrada. Tá? Isso nos catálogos chama de ZI. Tá? E ela tende a infinito também. Bom, o que isso quer dizer no nosso contexto aqui? Ó? A corrente que vai entrar aqui dentro, ela é tão baixa, ela tende a ser a zero. Né? Ela tende a ser a zero. Se você estiver utilizando o caso desse, o FET, aí que ele é zero mesmo, praticamente porque não existe corrente do gate do MOSFET, tá? Então essa corrente tende a ser a zero. Se ela tende a ser zero, quer dizer que a impedância de entrada dela é extremamente alta. Bom, isso tem uma vantagem muito grande, né? Porque alguns sensores que a gente tem, tipo termopar, sensor piezoelétrico, ele gera tensões muito pequenas. Então, tensões muito pequenas, para que ele possa ser exatamente percebido e excitado, ele tem que encontrar um dispositivo com uma impedância extremamente alta na sua entrada. Isso permite exatamente o fator de amplificação. Se isso fosse o contrário, nós estaríamos extremamente perdidos na hora exatamente de medição de algumas variáveis que tem. Para comprovar isso aqui, eu vou fazer a configuração ideal, a configuração real, e a gente comprova aqui certinho. Vamos continuar. Uma outra característica também importante é a impedância de saída. A impedância de saída, que a gente chama de ZO, né? A impedância de saída, ela tende a zero, né? Posso falar zero e tende a zero. Tende a zero. Então, isso quer dizer que o amplificador ideal, ele consegue fazer essa matemática da entrada e não roubar nada dele em relação à saída. Né? O que ele vai entregar para o próximo estágio que vai ser visto, ele tem de ser zero, ele tem de virar um curto. Então seria um circuito perfeito. Tá? Então o amplificador operacional ideal, ele tem uma visão assim, seria a melhor coisa do mundo. Só que não é o que acontece na realidade. Né? Na realidade, que ele vai fazer uma coisa diferente, que é o que nós vamos verificar aqui no real. Tá? Então, no caso do real, a gente vai pegar aqui parecido, né? Mas só que ele não tem esses dois pinos de alimentação, né? Ele já possui uma pinagem mesmo. Ele é um componente físico, né? Um muito famoso que existe no mundo, praticamente todos os livros comentam, é exatamente o 741. Então vamos explicar o 741, que é um amplificador operacional real, né? Vou colocar ele aqui real. Existe, né? Todo mundo compra, qualquer lojinha vende o 741. E como ele é exatamente eletrônica, tá? Como ele é exatamente circuito eletrônico do jeito que está sendo colocado aqui, ele precisa de uma alimentação positiva e uma alimentação negativa, tá? Então esse aqui seria o nosso pino 7, esse aqui seria o nosso pino 4. O saída seria o pino 6, e aqui a gente tem o pino 2 e 3, né? A inversora sendo 2 e o 3 seria a não inversora. Tá? Então, tá aqui esse triângulo representando aquele circuito todo. Então, eu vou colocar umas fontes aqui, ó. Tem esse cara aqui e tem esse outro aqui. Vou juntar aqui, né? Só que aqui está escrito 5, eu vou colocar menos 15. Menos 15 volts. Né? Aqui o menos 15 volts. Tá? E aqui eu vou colocar o mais 15 volts.
Pronto, beleza. Né? Então, agora eu coloquei uma alimentação de mais ou menos 15. Eu vou fazer o mesmo circuito lá de cima. Tá, pessoal? Eu vou pegar uma bateriazinha assim pequena. Tá? Coloquei aqui. 5 micro, tá? Acho que vai ficar até baixo demais. Acho que é perigoso nem excitar muito. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá, vamos colocar outra na entrada. Isto. E vamos colocar o voltímetro na saída. Eu vou ter que apagar o circuito anterior, porque senão ele vai dar erro, né? Ele vai falar assim, não tem jeito de fazer esse cálculo aqui e tal, né? Porque está na mesma tela. Tá? Então eu vou dar uma sumida com o circuito. Com esse circuito aqui, depois a gente volta ele certinho. Tá? Lá. Agora, a gente já se deparou com uma coisa bastante interessante. Tá vendo? Ó? O circuito foi assinado com 5 microvolts. Tá vendo? Ó? 5 microvolts, ou seja, uma tensão extremamente baixa, né? Então, a equação prevalece a mesma, né? A tensão de entrada seria a tensão da não inversora menos a tensão da inversora, e o ganho de saída também continua sendo. Né? Só que agora, o ganho em malha aberta de um circuito integrado normal, ele não é exatamente infinito. Tá? E como é que você sabe isso? Você pode consultar o datasheet ou você pode ir no SPICE do componente. Então, nesse caso aqui, o Tina, ele, graças a Deus, já faz isso para nós. Nós temos aqui o 741, na hora que eu clico aqui, ó, lá, eu tenho as informações dos amplificadores operacionais que estou usando aqui, ó. Ganho em malha aberta, né? Open Loop Gain, 200 mil, 200K, tá vendo, ó? Então, o que eu tenho aqui, vamos fazer na calculadora, né? Eu tenho 200 mil, ó. 200, deixa eu pagar tudo aqui, peraí. Tenho 200 mil, né, com 5 micro. Daria 1 volt aqui, mas na verdade está malha aberta e tá. Porque na verdade esse cara aqui não deve estar trabalhando exatamente, ele deve estar trabalhando com quase 1 mega mais ou menos aqui. Mas aí o que acontece? Interessante, né? Estou usando 741 mesmo. E tá engraçado que ele está falando que é 200K. Né? Então o Spice aqui está falhando alguma coisa aqui. Então, mas independente disso, você pode verificar que ele chegou a um limite aqui, ó. Né? Ele chegou a um limite aqui, nesse caso aqui deu 13 volts, tá? Porque a tensão de alimentação que a gente tem aqui, voltando ao caso do circuito aqui, ó, no universo de alimentação desse circuito, ele está alimentado com mais 15 ou menos 15. Então ele não tem como gerar 30, 200, 400. Ué, ele é alimentado mais ou menos 15, quer dizer que o limite dele seria 15. Mas ele não vai chegar aos 15, porque os próprios componentes eletrônicos aqui na saída, essa saída aqui tem o nome de push-pull. Essa configuração aqui onde você tem 2 transistores em série, um sendo NPN e outro sendo PNP, junto com esses 2 transistores aqui, ele chama exatamente push-pull. Então, essa parcela do circuito push-pull aqui roubou 2 volts dele para mandar o sinal da saída. Então, esses 15 aqui não consegue ir realmente para a saída. Então, ele puxa para ele, dependendo do computador operacional, vai puxar 1 volt, meio, vai puxar 2, 2,5. Isso depende do computador operacional. Isso não tem como, não existe equação para isso. Você tem que consultar o datasheet do componente para poder fazer isso. Então, nesse SPICE aí, apresentado desse 741, né, ele marcou 12,9. Vamos trocar até para um outro 741, para um 741C. Vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui. Ela mudou bicharia, mas mudou. Tá? Então, isso que eu estou falando para vocês, que SPICE é uma coisa interessante. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o SPICE pode te dar uma rasteira. Né? Mas aqui ele mudou. Tá vendo? Então eu estou usando o 741 um pouco melhorado, né? Ele possuiu algumas coisas diferentes do 741 normal, ele deu 13.
Tá? Mas aí se eu quiser usar um outro aqui, ó, por exemplo, um 747. Vamos ver se vai dar aqui, ó. Ah lá, já deu uma outra diferença, tá? Então, e isso que é o legal quando a gente tem o spice legal do fabricante, tá? Então, quando você tem a biblioteca, o fabricante deixa disponível na página dele o spice correto, você insere ele exatamente, aí você tem uma média boa de produção, mas igual eu tô falando, esses 15 que não conseguem para saída, porque 2 volts vai ser assumido na parte interna lá, tá? Bom, e o interessante é que aqui eu coloquei 5 microvolts, tá? Se eu colocar aqui 5 milivolts, ou seja, eu aumentei 1000 vezes a tensão da entrada. Ah lá, ele excitou um pouco mais a saída, tá vendo? Ele forçou, mas não tem como, né? Você chegou ao limite da região do ganho de trabalho, né, do amplificador operacional, tá? Então, no caso do real, né, vamos colocar aqui, ó, ganho malha aberta, né? Alguns autores colocam um mega, né? Colocam um mega, né? Dependendo dos autores falam que é igual para o Tine colocou que é 200k, tá vendo? Ó? Ele falou que é 200k, tá? Mas ele tem um valor, tá? Ele não vai gerar o além da imaginação, igual foi feito aqui no caso anterior com o inversor, com o real. Ele não vai conseguir fazer esse detalhe aqui. Alguma dúvida por enquanto aí, por favor? Never, never, never? Como é que é? O pessoal tá calado aí, eu tô preocupado com esse trem. Nenhuma dúvida, gente? Ah, não é possível. Então vai acabar. Oi, pode falar. Sempre usa esse tipo de fonte de mais 15 volts e menos 15 volts, ou poderia ser 15 e 0, por exemplo, né? Ah, tá. Quando você usa o 15.0, você está transformando ele no circuito comparador, né? É circuito normalmente que você usa, por exemplo, para alarme. Igual vocês têm no poste aí, mais ou menos, que você tem a iluminação, né? Que começa a chegar de noite, aí você quer excitar um LDR que tem lá no dispositivo de percepção de luz da rua, e ele ativa um relé na saída, tá? Então, quando você produz esse desequilíbrio, aí normalmente você está trabalhando na formação comparadora, tá? Quando você coloca os sinais exatamente iguais, mais ou menos 15, é que você está querendo reproduzir qualquer tipo de sinal, tá? Então, os sinais mais complexos que tem são os sinais analógicos, tá? Então, você tem um sinal de vídeo, que ele tem domínio do tempo, igual você aprendeu em circuitos 2, e o sinal de áudio, que eu tenho a paixão de normal, ele também tem o domínio do tempo. Então, aqui eu coloquei uma bateria, mas se eu tivesse colocando aqui um sinal no domínio do tempo, né, eu tivesse semiciclos aqui, eu teria uma amplificação também, só que aqui eu teria praticamente na saída moda quadrada, né? Porque qualquer estação se pequenininha já mandaria para saturação para o lado de cá. Então, na hora que isso aqui ficasse menos positivo do que em relação à entrada inversora, isso aqui já mandaria para minha saída o menos 15. Então, quando você utiliza simetria de alimentações, tá, tem amplificador operacional que suporta até 22 volts, tá, aí tem que olhar, mas eu já vi até com 22, tá? Mais ou menos 22. Tem uns que trabalham com tensões muito pequenas, tipo o LT013, que eu trabalhei com ele na Nansen, ele é mais ou menos 3 volts, 3, 4 volts mais ou menos, porque ele é uma coisa ele é extremamente rápido e ele não suporta variações de tensão muito alta também não, mas ele tem uma aplicação específica daquilo ali. Então, assim, simetria de alimentação quando você quer reproduzir um sinal de entrada no domínio do tempo fielmente à sua saída, tá? Quando você produz essa alimentação descompassada, ela tem uma aplicação mais na parte comparador, na parte de alarme, seria o mais importante. Ok? Alguma outra pergunta, por favor? Bom, então vamos continuar fazendo um comparativo em relação ao ideal e real lá.
Qual que seria a impedância de entrada de um amplificador do tipo real? Então, tem aqui impedância de entrada, tá? Tem vários, você tem de todos os tipos ali, tá? Aí vem uma coisa até interessante que a gente pode fazer um comentário para vocês tomarem um susto, tá? Por exemplo, aqui, ó, o 741, 747, ele é transistor, tá? Então ele é transistor. Deixa eu até... Vamos lembrar aqui de novo, toda hora tem que botar aqui a telinha do PowerPoint. Tá vendo aqui, ó? Ele é transistor na entrada. Tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó, ele é transistor aqui na entrada. Inclusive ele tá com um Darlington aqui, né, ó? Quando você usa o Darlington, você aumenta muito mais ainda a impedância de entrada, né? Então, nesse caso aqui, você precisa de corrente para entrar, só que essa corrente tende a zero, tá? Então, essa corrente tendendo a zero, você tem uma alta impedância de entrada aqui. Não deu para a gente fazer um estudo muito grande, e também o FET ele tem uma aplicação mais restrita na parte da automação, né? Mas o professor de laboratório, ele explica, ele dá uma aula de FETzinho, aí fica legal, não vai ter problema. Aqui, ó, isso aqui é um amplificador operacional, só que ele tá com esse componente aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse componente que chama FET, ó, diferente do transistor, tá vendo, ó? Então, esse carinha aqui, ele diferencia do transistor normal, porque o transistor, ele controla a corrente do coletor para o emissor por corrente excitada na base. Então eu jogo mais corrente aqui, há mais excitação de corrente coletor, por isso que forma o beta, tá certo? Ó? Então, o que você tem é o seguinte, eu vou injetar mais corrente no coletor, desde que haja corrente de base, e aí ele é multiplicado por um beta. Esse caboclo aqui, ele não excita por corrente. A corrente que entra exatamente no FET tende a zero, ela é praticamente nula, tá? Mas ele controla praticamente por aplicação de tensão elétrica. Então, enquanto o transistor é uma chave de corrente, o FET é uma chave de tensão. Então, quando eu aplico mais tensão, ele excita mais a polarização dessas cargas elétricas, sem injeção de corrente, e aí ele faz, né, aqui eu tenho o dreno, e aqui eu tenho o supradouro, né, ele joga mais corrente do dreno para o supradouro, semelhante ao que acontece do coletor para o emissor. Esse carinha aqui, devido ao fato dele não injetar corrente na entrada, ele tem uma impedância de entrada tendendo a infinito, né? É extremamente alta. E isso é o xodó dos sensores, né? Os sensores casam, né? Casam, digamos, impedância, não é impedância, eles casam esse sinal perfeitamente, né? Principalmente o termopar, você pega ali o sensor piezoelétrico, né? Ele fica perfeitinho na parte de funcionamento do casamento, na parte do FET. E aí, o TINA tem, né, o 741 é com transistor, mas você tem também com FET. Com FET, por exemplo, eu teria esse aqui que seria o TL081. Então, olha só, se o 741 ele está colocando 2 mega, né, eu até coloquei aqui, ó, 1 mega, tá vendo? Ó, nesse fabricante aqui, o 741 dele é 2, tá? Né, tudo 2. Se eu utilizar, por exemplo, um de FET, lá, ele vai para 10 tera de impedância de entrada. Então, ou seja, corrente totalmente a menos 12. Corrente de picoampere. Tá? Então, isso verifica exatamente como é que é tão impressionante a aplicação do FET nessa parte aqui. Né? O FET tem umas limitações, tá? Mas só para comentar. Eu vou até pegar esse circuito aqui. Eu vou jogar ele mais para cá. Eu vou até deletar isso aqui. Eu vou colocar um amperinho. Eu vou colocar um medidor de corrente aqui. Isso. Eu vou colocar um medidor de corrente. Então, ó. Lá. 83 nanoampere. 83 nanoampere é zero. Entendeu? Não tem corrente ali. Nanoampere? Não tem. Isso aqui é feito no 741. Eu vou trocar ele aqui agora para um de FET. Quer ver? Olha só. Olha lá. 30 picoampere. 30 picoampere não é corrente. Isso é elétron saltitante. Com certeza não vai ter esse detalhe. Então, a impedância de entradas, né,
eu vou fazer uma consideração aqui, né? Vou colocar primeiro, né? Vamos colocar aqui. Então, vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui impedância, então. Para BJ, que é o transistor normal, 2 mega, né? Para FET, eu tenho 10 tera. 10 tera. Eu, inclusive, vou fazer a mesma explicação do grande malha aberta para os dois aqui, ó. Porque, olha só, o grande malha aberta para o transistor normal, vamos até colocar aqui, vamos pegar os valores reais aqui, ó. Ele colocou que seria 200K. No caso do DFET, ele tendeu a ser o mesmo valor também, tá, gente? Isso aí é uma coisa assim. Ele tende até a ser menor, tá? Eu quero comentar que assim, ele desse ponto de vista, ele perde a nível de ganho, mas de acordo com os SPICE fez aqui no TINA, ele colocou todos na faixa de 200K. Eu vou deixar então, nesse caso, gama aberta, tá? Para FET e TJB igual a Omega 200K, mais ou menos. Isso aí depende da parte do fabricante. Alguma dúvida, algum comentário aí, por favor? Tranquilo? Uai, meu Deus do céu, vocês estão querendo acabar com aula presencial, né, gente? Meu Deus, então vamos fazer pesquisa de opinião pública aqui. Carlos Magno, boa noite. Boa noite, professor. E aí, como é que tá o desespero aí? Não, tá indo. Tá indo? É mesmo, cara? Tá dando pra aprender. Ué, então tá, então. Fazer mais pergunta aqui. Gabriel Ribeiro, meu parente, né? Meu nome é Elbert Ribeiro de Sá, né? Ei, Gabriel Ribeiro. Ele tá calado aí, ó. Vou lá sem microfone. Never? Então tá bom. Vamos ver outra aqui. Leandro, como é que tá as coisas aí, Leandro? Tá tudo jóia, eu acho. Tá jóia? Tá dando pra pegar certinho aí? Tá dando. Ah, obrigado então. Tá ótimo então. Vamos ver um outro caboclo aqui. Luiz Fernando. Boa noite, professor. Boa noite. Por enquanto, tá tranquilo, assim. Vamos ver como é que vai ser no andar da carruagem aí, né? Tá bom então. Então, beleza. Então vamos continuar então. Acho que tá beleza. Ah, Hudson. Ô, Hudson, e aí, Hudson? Beleza, cara? Professor, boa noite. Boa noite, cara. Por enquanto tá tranquilo, professor. A gente tem que ver na hora dos exercícios, né? Eles costumam fazer a gente se questionar um pouco. Ué, mas você vai ter tentativas lá, faz uma vez, 2 vezes lá, vamos ver que dá isso tem aqui. Então, para finalizar, nós temos aqui vamos continuar aqui, por exemplo, aqui no caso do 741, né? Ah lá, output resistência, ou seja, impedância de saída, que chama de output resistência, 75 ohms, né? Então, no caso do ideal era 0, ele já marca 75. E se ele for de FET, também marca 75 também, né? Você pode ver que tem uns outros fabricantes que, ó, deu 150, tá vendo aqui, ó? Mas o ganho foi até maior também, menor, o ganho foi até menor também. São dos operacionais mais antigos também, né? A história do 741 é interessante, que o primeiro amplificador operacional, acho que foi o 709. Acho que é esse cara aqui mesmo, ó. Né? Só que ele tinha tanto problema, né? Ele entrou para a história como sendo o primeiro, mas ele depois fizeram uma evolução, soltou com o 741. Quando soltou o 741 no final da década de 60, aí houve uma revolução inacreditável à eletrônica analógica, né? Porque aí você podia ter um componente extremamente pequeno fazendo muita coisa, tá? Então o 741 foi um marco. E aí, digamos que todos os outros são evoluções do 741 para determinadas áreas aí. Então eu vou colocar aqui. Então, fechamos aqui, ó,
Então, vou colocar aqui, ó, impedância de saída. Sai de 75. 75 ohms. Tá? Isso aí vale, portanto, para os dois ali. Beleza. Então eu vou voltar com o circuito. Igual eu falei, eu não tenho como simular, né? O Tina não deixa eu simular, né? Por questão que não tem jeito de calcular. Aí tá vendo? Aí já falar que não existe, tá vendo? Então eu vou até tirar aqui. Mas eu vou colocar esse desenho que eu tenho que colocar lá no WhatsApp para você. Só um pouquinho. Aqui, pá. Aqui o terra. Aqui está a equação da entrada. E eu vou colocar aqui um Vout de saída aqui. Out. Terminou com... Pronto, então aqui, ó, isso seria a explicação do princípio do amplificador operacional, né, na configuração ideal e na configuração real. Tá vendo? Então, print screen. Peguei isso aqui. Já estou mandando para o WhatsApp de vocês. Só um pouquinho. Aqui, achei. Já está lá no WhatsApp. Só um pouquinho, gente, peraí. Um pouquinho, tá, gente? Tô passando uma mensagem aqui. Só, o pessoal, passou só um recado aqui no WhatsApp, peraí. Bom, vamos continuar aqui então. Beleza, salvei, papapá. Beleza, então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos... vamos colocar agora, no caso do amplificador operacional, vamos começar a discutir os 3 circuitos básicos. Tá? Eu não acredito que eu consigo terminar os 3 hoje, não, mas um eu consigo terminar. Tá? Então, vou criar aqui uma outra. Tá aqui uma outra telinha. E eu vou explicar ele primeiro, já colocando o seu circuito. Tá? Então, eu vou colocar o título dele aqui. Amplificador não inversor. Vou colocar um negrito aqui, colocar um título maiorzinho. Ok. Então tá aqui, ó. Amplificador não inversor. Tá?
Então, como é que é feita essa configuração? Eu vou utilizar o estudo ideal, tá? Mas depois a gente faz as limitações que tem aqui, ó. Tá aqui um amplificador operacional normal. Então, ele tem o nome de inversor porque a entrada do sinal, né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar uma fonte. Aqui é a fonte. Olha lá. Vou colocar a fonte na entrada inversora. Por isso que eu tenho o nome de amplificador. Desculpa, não é inversor, não. Eu vou colocar o amplificador inversor. Fiz errado aqui, perdão. Então, o amplificador inversor, tá? Ele tem esse nome porque a gente utiliza justamente o sinal de entrada na entrada inversora. Bom, acontece o seguinte, a grande sacada do amplificador operacional é que nós utilizamos resistências na entrada para fazer esse controle na saída, tá? E como é que isso é feito? Então eu vou inserir aqui um resistor, aqui ó, na entrada, pronto, vou tirar essa parte desse condutor aqui. E vou colocar um outro resistor chamado de realimentação, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, gente? Nós estamos inserindo componentes externos ao amplificador operacional para controlar a tensão de saída. Porque em malha aberta você não tem controle, né? Em malha aberta você aplica o sinal, ele automaticamente tende a jogar infinito na saída. E o que você não quer é isso. Você quer exatamente que ele consiga trabalhar uma determinada região, tá? E nessa região ele venha automaticamente, né? Tá até aqui, eu vou pegar até um gráficozinho aqui, ó. Pronto, tá aqui o gráfico. Olha lá. Então, aqui, ó. Esse que seria o gráfico de um amplificador operacional. Tá vendo aqui, ó? Então ele tem a tensão de alimentação, por exemplo, mais 15, menos 15. Então, por mais que você amplifique ele, o que vai acontecer? Ele vai saturar. Por mais que você excite mais a entrada, ele satura e não para, tá vendo? Que é o valor do INC, ó. Então, o valor de entrada tem um limite que ele satura a saída, tanto ele na entrada inversora quanto na entrada não inversora, devido à sua predominância, tá? Então, o que acontece? A gente trabalha com o operacional exatamente nessa região linear aqui, ó, tá? No caso de amplificadores que a gente está discutindo aqui agora, tá? Ele tem que trabalhar nessa região aqui. Bom, então, para ele poder trabalhar nessa região aqui, existe, a matemática é a mesma para qualquer amplificador operacional, segue essa regrinha que eu estou mostrando aqui desses resistores de controle aqui, tá? Bom, vou colocar aqui ligado ao terra e vou ligar aqui ao terra. Tá? Eu vou adotar igual é feito no livro, aqui ele não chama de R2, não, ele chama aqui de RF. Tá? Então vou chamar aqui de RF. E aqui eu vou chamar aqui de RI. R de resistor de entrada, de input. Tá? Então tem o RF, RI e eu tenho aqui o meu medidor. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o meu medidor. Que vai ser o meu out. Bom, então, o que acontece? O que a gente quer descobrir é exatamente uma relação matemática, né, da saída para a entrada. Então, conforme eu falei para vocês aqui, ó, o Vout então aqui, ó, o Vout, ou seja, a tensão de saída, ela é igual à tensão de entrada, né? O VIN seria sempre o que ele enxerga na entrada inversora e entrada não inversora, não é o que enxerga na fonte aqui não, aqui colocou o VI de entrada, tá? Então aqui seria o VIN, seria a tensão da inversora menos a inversora, tá? Que pode ser uma igual a outra, mas não necessariamente, tá? Multiplicado pelo ganho AV. Então agora não é mais AVO, tá vendo? Não é malha aberta, agora é ganho AV. A gente tem que descobrir
quanto que seria exatamente essa relação matemática deles aqui. Então, o que a gente quer encontrar é uma equação de AV. É isso que a gente quer encontrar. Se a gente encontrar essa equação de AV, aí a gente consegue determinar isso pelos componentes passivos externos aí. Perfeito? Algum comentário? Perguntas? Tem um comentário? Deixa eu ver. Sem perguntas. Ô, gente, pô, o que é? Vocês não querem ter mais aula presencial, gente? Vamos parar um pouquinho. 2 minutos aqui. Pergunta aí. Escreve aí. Quem quer aula presencial de novo? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Escreve sim aí no chat aí. Não é possível, cara. Sim, quer aula. O Cleiton quer aula. Leandro, sim. Oi, pode falar. Não, eu vou ser bem sincero. Para quem trabalha, eu pensei que ia ser mais aula remota é bom do conforto de casa, mas às vezes para mim está sendo mais cansativo. Sinceramente, a aula remota. Ah, tá. Sim, eu comentei isso porque, por exemplo, você fica o dia inteiro trabalha cansado, mas quando você está na aula presencial é menos cansativo do que ficar na frente do computador. Para mim está sendo mais cansativo. Não, a gente tem que ouvir esses assuntos aí para a gente entender. Eu vou falar para você que eu estou me sentindo cansado também. Eu estou trabalhando demais, gente. Nossa Senhora, é impressionante. É trabalho pra caramba. O pessoal acha que até vantagem de ficar em casa, não pegar o trânsito. São coisas complicadas que estão acontecendo aí. Mas assim, eu queria entender, gente, é o lado educacional. Tá dando para assimilar a matéria? Eu queria que você fosse muito sincero comigo. Sabe, porque, né, não é que eu vou chutar o balde, não existe nada disso aqui não, eu vou tentar trabalhar de outra maneira. Eu dando aula desse jeito, explicando, porque minha letra é horrível, no tablet, na mesa digitalizador, piorou ainda, né, tal, mas assim, eu usando Tina, assim, dá pra ir pra aula, assim, dá um ok pra mim aí, por favor, pode ser sincero, né, tal. Pô, Elvis, eu acho que tá tranquilo, cara, tá dando pra entender legal aí. Então tá, beleza. Então, tá. O pessoal às vezes fica com vergonha, gente. Você sabe que eu sou meio na tora mesmo, sabe? Eu falo a verdade mesmo, não tem esse detalhe aqui. Bom, então, como é que nós vamos especificar isso aqui? O que seria um ganho AV? Um ganho AV é a relação matemática do Vout dividido pelo VI, né? Pela tensão de entrada. Então, o que vai surgir nesse voltímetro aqui, né, que está com o Vout 1, ele vai ser o que vai ser observado exatamente aqui na entrada. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Assim, a gente vai achar o VI e vai achar o Vout. Se a gente encontrar a relação deles aqui, a gente resolve isso aqui facilmente. Bom, só que para explicar isso aqui, tem uma coisa muito interessante, que às vezes o pessoal fica com uma dor de cabeça quando a gente vai explicar isso aqui. Ó. Quando a gente pega o desenho do amplificador operacional, do esquemático dele, eu comentei para vocês o detalhe da ponte de Winston. O pessoal fala assim, gente, ó, ponte de Winston é um equilíbrio, tá certo? Então, se você fizer um ramo exatamente igual ao outro ramo, né, se você conseguir construir isso fielmente, com os mesmos valores de resistência, mesma dopagem do material, se você ligar um voltímetro entre os dois pontos aqui, vai dar 0. Perfeito? Foi isso que a gente mostrou via ponte de Winston. A gente mostrou o seguinte, se você tem um ramo, né, agora isso aqui está batendo nos primeiros dias de auto-circuitos, no que eu passei para o pessoal. Eu falei assim, gente, diferença de potencial é a altura do prédio. Tá certo? Ó, você tem um prédio aqui de 10 andares. Você tem aqui o de 10 andares. Esse cara que está no 8º andar, esse cara está no 8º andar. A diferença entre os dois é 0. Mas eles estão no 8º andar. Mas isso não interessa para nós. Interessa que a diferença de potencial do andar verificando é 0. Lembra quando eu fiz esse comentário para vocês, esse coisa elétrica? Vocês vão entender isso lá em eletrônica. Quem lembra disso quando eu falei em sala de aula? Pois é, isso. Então agora a gente está usando os conceitos de circuito que a gente falou para vocês. Então assim, isso aqui, gente, é como se fosse um prédio. Tá vendo? Ó, esse ramo aqui, ele é igualzinho o ramo de cá. Ele
exatamente igual. Ele é construído para isso acontecer. Se isso for verdade, o que esse ponto está enxergando nesse ponto aqui, está enxergando no mesmo ponto, mesmo sendo prédios diferentes. É muito maluco imaginar isso, mas é como se fosse isso aqui. Oi, Diego, pode falar, Daniel. Eu tenho uma dúvida com relação a isso aí, Albert. Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Mas o que eu tenho dificuldade de ver é o seguinte. Porque o potencial que a gente está falando de um lado é na base de um transistor. Isso. E o potencial que a gente está falando do outro lado é na base do outro transistor. Se a gente estivesse falando de um ponto em um coletor de um transmissor, de um transistor, e um coletor de outro transistor, e estivesse passando a corrente pelos dois. Não ali, tem corrente. Não, então. Pois é, mas suponha que tivesse, né, uma fonte ali com uma corrente descendo e os resistores todos iguais e tal. E aí eu até, assim, eu percebo com mais facilidade isso. Eu veria, igual o exemplo que você deu, eu veria que o coletor de um lado é o mesmo potencial do coletor do outro, beleza. Mas aí a gente tem uma base de um lado e uma base do outro. E tem uma alimentação lá em cima, mais V, que está vindo por meio de um diodo e entrando no coletor desses caras. Eu tenho um pouco de dificuldade para perceber por que o potencial na base é o mesmo, entendeu? Eu sei que é. Não, peraí, só um pouquinho. Fisicamente eles não são iguais. Mas eles têm o mesmo valor matemático. Isso não pode confundir. Eles não são a mesma coisa. Por isso que tem o nome de curto-circuito virtual e terra virtual. Tá? Então, isso aqui realmente gera uma certa dúvida pessoal, mas vou parar aqui um pouquinho, que eu acho que vale a pena. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Você entendeu o que eu quis dizer? O negócio é que, assim, eu vejo como se fosse um curto-circuito virtual de uma base para outra, não é isso? É um curto-circuito virtual. Então, assim, não é um curto. Ele é virtual. Não é. Ou seja, o potencial que aparece em uma base é o mesmo potencial que aparece na outra. Se tiver alimentação, exatamente. Pois é, mas aí é na base. Só que a alimentação ela vem pelo coletor. Como é que esse negócio vai aparecer na base, entendeu? Não, mas o que eu tô falando, o VBE é construído igual. Se ele é exatamente igual, vai dar o mesmo valor aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tô com esse circuito utilizando resistor, entendeu? Tá aqui tudo certinho aqui, ó. Não interessa, entendeu? Não, mas aí é moleza de ver. Essa aí é a ponte de Wilson. Aí é moleza de ver, mas lá não, cara. Lá é um componente não linear, não é resistor. Exatamente. É um componente não linear e o potencial está aparecendo na base. Né? Aí tem aquele detalhe ali do emissor para a base que tem uma barreira de potencial e tal, que é mais complexo de perceber. Ô Daniel, então se você está preocupado, eu vou colocar um diodo aqui também, ó. Não tem problema nenhum não. Aí pus o diodo aqui, ó. Aí, ó. Não vai afetar em nada. O ramo é igual. Não, mas lá tem dois componentes não lineares com não tem terminais problema. Abertos. Os terminais têm o mesmo potencial abertos. Não, Daniel, então vamos de novo. Assim, olha só. O que eu quero comentar para você é o seguinte. Olha só, vamos ver, por favor. Eu vou chegar nesse ponto e vou aterrar ele. Se eu aterrar ele aqui, se eu chamar ele de zero, como todos eles exatamente estão sendo colocados, vai surgir zero pro lado de cá, ué, tem que ser, ué. Então, por exemplo, aqui, ó, agora esse circuito aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou chegar e vou ligar aqui, ó, vamos colocar um elementar aqui. Tem que ser, gente, senão não tem jeito. Aqui, ó, vamos medir esse pontinho e vamos colocar esse pontinho aqui, ó. Vai dar o mesmo valor, ó, mas ele existe. Mas olha só, bota zero em um desses aí. Bota zero em um desses aí. Se for igual... Não, aí, peraí. Eu tô falando. É virtual. Não existe corrente elétrica, gente. Pelo amor de Deus, não existe corrente elétrica. É potencial. Pois é. É diferente de potencial, gente. Não, eu entendi o conceito, Elvis. Eu entendi. Eu entendo o conceito, cara. Eu só não consigo compreender por que a física do transistor leva esse potencial para a base, entendeu? Eu sei que aparece o zero lá do outro lado, sei que se eu medir vai sair zero lá. Se cair uma questão dessa na prova, eu vou saber fazer, entendeu? O que eu te digo é que eu não consigo compreender a física do componente não linear ali, o transistor, funcionando dessa forma, entendeu? Eu acho que a melhor maneira que eu posso te ajudar seria explicar esse negócio da altura aí, não tem outra. Isso para mim é
tão normal de considerar que o negócio foi, como é que eu falo para você? Ele foi equilibrado, é um circuito equilibrado, sabe? Então, o que acontece? Se a leitura desse voltímetro marcou 0 aqui, olha só, esse aqui marcou 2,6. E esse aqui marcou 2,6. Tem potencial, mas a diferença dos dois é 0. Por quê? Porque pelo conceito de eletricidade, que aí eu ficava brigando com o pessoal de circuito, lá o pessoal falava assim, o Elton fica, vê sobre I, vê sobre I. Não, gente. O que é VAB? VAB é VA menos VB. Aí o pessoal fala, tensão vezes corrente. Não, gente. Se você analisar por esse detalhe, você está analisando igual o pessoal da eletricidade estuda. Quando um cara de eletricidade vai estudar eletrônica, ele fica doido, porque ele fala assim, mas é por causa disso, é porque a gente tem que seguir o que o multímetro, qual que é os conceitos de diferença de potencial que a gente verifica, tá certo? Então tá aqui, ó. Então, esse pontinho aqui, ó, menos esse aqui, é igual a leitura desse voltímetro, mas a leitura desse voltímetro, isso aqui é o VA menos VB. Tem potencial? Lógico que tem, ué. Só que a diferença deles é 0. Se a diferença deles é 0 e eu forcei um lado dele, por ser um semicondutor não linear para dar 0, o outro lado tem que dar 0 também. Tá? Mas vamos continuar então. Então, aí, no caso aqui do circuito, nós temos aqui, entre esses dois pontos aqui, ó, nós temos uma coisa chamada curto-circuito. Oi, quem fala? Pode falar. Eu acho que só antes de você prosseguir com a aula, uma dúvida que eu tenho, que eu nunca consegui entender muito bem. Fala um pouco mais, o microfone você está um pouco baixo. Oi, isso. Melhorou? Isso, bastante. Nossa, como? Tá bom. Essa questão do curto-circuito virtual, eu não consigo entender isso até hoje. Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Por que tem esse nome, o que é. Certo. Se você puder explicar, por favor? Tá, gente, curto-circuito virtual é o que está acontecendo aqui, ó. Vamos pegar de novo a ponte de Winston aqui. Olha só. Eu vou tirar o voltímetro aqui. O voltímetro aqui e tal. Então, olha só. Não há como você negar para mim que tem potencial em cada resistor ali, o R2 e R4. Não tem como. Existe o potencial. Porém, olha o que acontece. O voltímetro, ele tem uma impedância interna tendendo a infinito. Então, olha só. Então, vamos pegar de novo o circuito aqui. Foi o que o Daniel falou aqui, ó. Daqui para cá é infinito. Tá aberto, tá aberto. Você tá pegando a base de um ramo com a base de outro ramo. Isso aqui é infinito. Então, tá. Se eu colocar um voltímetro aqui, ó, é infinito também. Não vai deixar de ser infinito. Porém, olha que coisa que acontece. Quando eu ligo a leitura do voltímetro aqui, ó, existe potencial, mas ele dá 0. Então, isso quer dizer, entendeu? Olha só, isso quer dizer o seguinte, que esse potencial aqui, ó, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de A, vou colocar o A aqui, e esse potencial chamado de B, eles não são a mesma coisa. Fisicamente, eles não são. Porém, eu posso concluir eletricamente que eles são a mesma coisa. Por que eles são a mesma coisa? Porque ambos são 2,6. Se ambos são igual a 2,6, isso aqui é como se fosse um curto-circuito virtual. Ele não é um curto-circuito. Ele é o mesmo ponto a nível de potencial elétrico. Então eu posso dizer que eles são um curto, mas a corrente aqui é 0. Se eu medir aqui, a corrente é 0. Ó. Quer ver? Vem aqui, ó, fontes, medidores, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, a corrente é 0. Mas como é que ele consegue ter corrente 0 e ser um curto-circuito? Gente, isso aqui é virtual. Ó. Ele não existe na prática lá. Deu 0. Ó. Olha lá, 0 amperes, igual mostrado dentro do amplificador operacional. Não existe diferença de potencial, mas existe potencial. Mas eu posso falar claramente, eu posso chegar e falar hoje que o potencial A, ele tem o mesmo potencial de B. Então, eles são um curto-circuito virtual. É isso que seria o conceito. Professor. Pode falar. Isso aí também é praticamente a mesma coisa de neutro virtual, esse conceito, né?
No transformador do neutro virtual. Ah, sim. Isso. Tá, algo legal, outros, gostei. O neutro virtual, gente, o que seria? Por exemplo, quando você tem as fases ABC, RST, o que acontece? Se você tiver os 127, os 220 volts calibradinho, você tem o neutro virtual mesmo, que seria o ideal. Mas ele não acontece na prática porque existe um desequilíbrio de tensão de um outro lado lá. Então, seria mais ou menos isso mesmo, isso que eu estou querendo dizer. Se você tiver um equilíbrio elétrico, o ponto ali é zero, que você está querendo. Tá? O comparativo seria mais ou menos esse aí mesmo. Logicamente aplicado na área de eletrônica, né? Então. Melhorou aí, Daniel? Não, no transistor, no resistor é tranquilo, na ponte de Winston é tranquilo. E lá, cara, no caso do amplificador operacional, eu acho que é o transistor que torna mais difícil perceber isso, a base do transistor ali, né? Porque tem uma passagem de potencial elétrico, tanto do coletor para a base quanto do emissor para a base. E essa passagem ela não é trivial, porque tem barreira de potencial ali, do coletor para a base é muito maior e tal. E isso, como você mesmo disse, os dois componentes não são idênticos, tem que fazer o offset lá para que isso vire realmente zero e tal. Então, assim, na prática, eu até entendo como que é e tudo mais. Agora, fisicamente falando, né, como que é passado esse potencial do emissor para a base, que eu acho que não é tão fácil de ver quanto é no caso da ponte de Winston, né? Ok, beleza então. Então, gente, virtualmente, esses dois pontos aqui são um curto-circuito virtual. Então, quer dizer que esse terra que está aqui é como se ele tivesse ligado nesse ponto aqui, ó. É como se tivesse. Ele não está, gente. É como se ele estivesse. Ele não está. Tá? Então, deixa eu pegar aqui uma ligação aqui e tal, e vou fazer a ligação aqui. Bom, então, isso aqui acontecendo... Opa, bati um alt L aqui. Eu vou achar, então, a equação de VI. Então, vou achar a equação de VI aqui. Então, o que vai ser o meu VI? Né, ó. Meu VI aqui, que seria a minha tensão de entrada aqui, né, ó, tal. Ele vai ser... O que vai ser, gente? Me ajuda aí. O que ele vai ser? Só fazer um divisor de tensão aí, né? Precisa não de tensão não, já vai direto. Vai ser zero, né? O VI aí é zero, é o mesmo tensão não, VI é zero. Quanto que é o VI? Ah, desculpa. Tá, o VI vai ser 5 aí, né? Não, ele é 5, mas como é que é a equação dele? Vai ser o RI vezes a corrente do IR1, não é isso? Isso aí. É a corrente do IR1. Tá, beleza, ó, isso seria o aspecto aqui feito. Então tá bom. E o que seria o meu Vout? E aí, pessoal, o que seria o meu Vout? Seguindo a mesma linha aí, vai ser a corrente vezes a corrente que vai da entrada, né, para a saída, vezes a resistência aí de um carro, RF. Isso, então o meu Vout será o quê? O IRF, né? IRF, né? Porque o outro foi IRI, tá? E ele foi multiplicado pelo resistor RF. Tá vendo aqui, ó? Tranquilo, ó. Então o meu VI, né? Esse aqui é terra virtual, né? Um curto-circuito virtual. Então quer dizer que aqui é terra, tá? Esse condutor que eu coloquei não existe não, gente. Foi só para poder explicar. Então quer dizer, o que é o meu VI? É 5 dividido por 1K. Então seria aqui, ó. VI seria o RI vezes a corrente RI. E o que seria o meu Vout? Seria a tensão Vout dividido pelo RF, tá? Então,
deixar isso aqui quietinho um pouquinho aqui. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos colocar uns medidores aqui de corrente aqui, ó. Pronto. Opa. Ah, tá. Pera só um pouquinho. Ctrl Z. Não, vou até inverter esse cara aqui, ó. Inverter. Isso, inverter aqui. Tá. Então, esse cara que tá aqui é o meu IF. Ah, esse aqui é meu IF. É o mesmo IF que tá aqui, ó. IRF. Vou chamar aí de IRF. Pronto, não tem problema não. IRF. Tá? Eu vou pegar isso aqui e vou dar uma jogada. Opa! Vou jogar um pouco mais para trás aqui. Eu vou encontrar então meu I. Pronto, vou deletar esse cara aqui. Aqui, ó. Bom, então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Né? Então aqui, ó, tá aqui, achamos as equações, tem nenhuma, aqui é eletricidade básica normal. Então aqui, ó, o meu VI, né? Então esse terra tá ligado a esse terra, né? Ó, né? Esse terra tá ligado virtualmente a esse ponto aqui. Então esse ponto aqui também é terra, tá? Aí o que acontece? Então quer dizer que 5 vai ser igual ao RI vezes o IRI. Tá aqui, ó. O RI vezes o IRI. O que seria o meu Vout? O meu Vout, né, ele vai me gerar para mim uma corrente IRF, transistor RF, ligado ao terra que está aqui, ó. Então, como o terra está ligado ao terra aqui, então quer dizer que o meu Vout é o RF do IRF. Podemos continuar? Como é que está a situação aí? Quem não conseguiu observar isso aí, seja honesto, porque é normal não ter esse tipo de dificuldade, não tem problema nenhum, não. E aí? Então, vou até colocar aqui, ó. Quem não conseguir entender, tal, eu vou aproveitar, eu já volto rapidinho aqui, só um pouquinho, enquanto vocês vão olhando esse negócio aí. Podemos continuar? Tranquilo? Isso, pode falar. Não, tá tudo tranquilo. A única questão que tá deixando um pouco confusa é porque os terminais inversor e não inversor aqui, uniu tudo, jogou aqui para zero, e pela função aqui, pela relação matemática que você está me passando, se VI for zero, zera tudo. Não tem corrente em lugar nenhum aqui. Não, VI é uma coisa. Eu estou perguntando é o VI.
né? Não, VI, entendi, mas eu vi você falando que VIN é 0. Tá, a diferença de potencial de VI, tá? A diferença de potencial de VI aqui é 0. Então eu escrevi errado aqui, perdão, tá? Eu estou pedindo o ganho de tensão, que é a relação da saída com a fonte, tá legal? Aqui é 0, tá? Porque aqui tem um curto-circuito virtual. Então eu escrevi errado, perdão, tá? Deixa eu tirar esse cara aqui, então vai gerar confusão aqui. Então não, a relação que eu quero é exatamente o que? A tensão de entrada em relação, né, a tensão da fonte geradora em relação à tensão de saída, tá? Então, quanto que daria isso aí, por favor? Entendi, mas o VI, então, no caso, é 5. O VI é 5, tá? Mas não, eu tô te perguntando agora... Aí já solucionou minha dúvida nesse ponto, pelo menos. Aqui eu já entendi agora. É porque, então, agora... do jeito que estava entendendo, estava parecendo que estava zerando tudo por causa desse terra aqui. Tá, perfeito. Tá. Então, agora eu faço a pergunta para vocês. Qual a relação que eu tenho do IRI em relação ao IRF? Vou tirar aqui, ó. Tchau, vai embora. Vamos lá, gente. Qual que seria a minha relação do meu IRF com o meu IRI? Qual que seria a relação dos dois? Você pode fazer uma análise nodal aí, né? De corrente. Não. Nada disso. Nada disso. Então, vamos lá de novo. São diretamente proporcionais? É isso? Então, olha só. Então, vou voltar de novo. Vamos entender um pouco de eletrônica aqui, ó. Esse ponto aqui são esses pontos aqui, ó. Tá beleza? Tá joia? Então, olha só. Eletronicamente, ó, aqui tem um Darlington, aqui tem um outro Darlington. Então, o Darlington é aquela corrente, nossa, nanoampere. Não é isso? O que é nanoampere por ampere? 10 a 9 vezes menor? Não, é 0. Quase 0. 0. Se aqui fosse FET, FET não é 10 tera de entrada? A gente não acabou de fazer aqui agora, olha só. A gente não pegou aqui o FET, não falou que é 10 tera. O que é 10 tera? Então vamos colocar aqui, ó. 5 volts dividido por 10 tera, que é 12. Fempton ampere. O que é Fempton ampere? Isso não é corrente, não. Isso não existe, é 0. Então, estou falando que dá 0. É lógico que tem que dar 0. Entendeu? Então, se eu chegar aqui agora, vou colocar um medidor de corrente aqui, ó. Opa, vamos colocar ele aqui, ó. Essa corrente que está aqui, que eu vou chamar ela de... Agora que tinha que ser o IN, né? Ser o INI, né? A correntinha aqui. Essa corrente vale 0. Se essa corrente que vale 0, qual que é a relação de RI para IRI para IRF? Elas têm que ser iguais em módulo, né? E sinal ao contrário. Alguém não enxergou isso? Então a conclusão que a gente chega é que o IRF ele é igual ao menos IRI. Exatamente. Eles são exatamente complementares entre si. Se isso for verdade, basta substituir na equação de AV aqui em cima, cada um. Então eu vou trocar, então, olha só, eu vou colocar então AV. O que vai ser o AV? Vai ser o Vout. Então, o que é o Vout? O Vout não é o RF, IRF? Então eu vou trocar, então, o IRF, o menos IRI. Então vai ser RF que multiplica por menos IRI. Tá? Dividido por quanto? Dividido pelo VI. O que é o VI? É o RI
e multiplica IRI. O que nós vamos ter, então, finalmente? Qual que vai ser a relação do ganho? Qual que vai ser a relação do ganho? Menos RF dividido por RI. Pronto. Chegamos à equação final que a gente queria, que é o ganho AV. Então, o ganho AV, ele vai ser o quê? Ele vai ser... Está muito grande aqui. Deixa eu diminuir isso daí. 14... Aqui. Então, o meu ganho do meu circuito, ou seja, a minha equação AV que eu queria encontrar, ela resume exatamente em menos RF, né? É só eu pegar esse resistor aqui, menos RF, tá? E dividir pelo IRI. Então, olha só, o meu controle agora, ele ficou pelos valores dos componentes passivos, tá? Então, se eu pedir para simular aqui agora, lá, olha, tudo certinho aqui, ó. Eu apliquei 5 volts, tá vendo aqui, ó? Então, a minha tensão de entrada é 5 volts, RI vezes IRI. Então, ó, 5 miliamperes vezes 1K vai dar exatamente 5 volts. Então, porque aqui eu tenho um curto-circuito virtual. A minha impedância de entrada do amplificador operacional, ela tende a infinito. Se ela tende a infinito, ela tende a zero. Então, não existe corrente circulando aqui. Quer dizer que a corrente que está vindo aqui, ela é a mesma corrente que está voltando aqui no meu circuito de realimentação. É a mesma corrente. Por isso que aqui deu 5 e aqui deu menos 5. Aqui mostrando que o IRF é igual a menos IRI. Então, se eu, por exemplo, passar aqui, por exemplo, para 10, olha lá, deu mesmo menos 10. Eu vou colocar agora, olha só, eu vou fazer o meu IRF dobrar. Se eu dobrar meu IRF aqui, vai para 2K, por exemplo, o que vai acontecer? 2K negativo dividido por 1 vai dar menos 2. Menos 2 vezes 10 vai dar menos 20. Aí, certinho. Ok, finalizado, que foi feita a situação. Tá? Oi, Alberto. Oi, quem fala? Sou eu. Jair. Oi, pode falar, Jair. Uma coisa que está um pouco anti-intuitivo para mim é que eu entendi a questão do que tem um curto-circuito virtual entre a entrada não inversora e a inversora e tal. Só que, tipo assim, uma coisa que a gente imagina, até mesmo esse formato triangular do amplificador operacional, dá uma ideia de, tipo assim, que alguma coisa tem que entrar para alguma coisa sair, entendeu? Então, tipo assim, o mais a entrada está aterrada lá, certo? E por causa disso, a gente sabe que tem também um curto-circuito virtual, e ali na entradinha inversora, que é o menos, não entra nada, 0 amperes. Então, meio que tipo assim, não entra nada para dentro do amplificador operacional e sai, tipo, 10 mA de lá de dentro, sabe? Tipo, não entrou nenhuma corrente dele, mas saiu 10 mA de lá de dentro. Tipo assim, fiquei tipo, de onde que veio? Entendeu? Um negócio... Pergunta é ótimo. Inclusive, ó, se eu colocar aqui na entrada inversora, vai dar 0 também, ó. Assim, ó, pera aí, pô, aí você tá de brincadeira, tem que dar 0, pelo amor de Deus, quer ver? Graças a Deus, ó. Entra 0, igual você falou, entra 0, sai 0 e consegue se não der, chuta que é macumba, né? Vamos melhorar de novo aqui. Gente, essa parte inicial de amplificador operacional é uma coisa engraçada. Esse negócio de terra virtual e curto-circuito virtual sempre gera problema, cara. É uma coisa engraçada. Hoje, para mim, é natural, mas assim, eu acho que na época eu também questionava, né? Mas depois que você vai passando um certo amadurecimento, verifica. Ó, primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, o Jair, que esse aqui que eu estou fazendo, ele é um amplificador operacional ideal. Tá certo? Então, ele idealmente, ele existe. Se eu chegar e trocar esse cara aqui pelo real, aqui, ó, tá vendo? Ó? Pô, esse real agora, o que ele tem? Ele tem alimentação. Vai dar aqui femtoampere. Vai dar uma corrente extremamente baixa. Uma corrente de femtoampere é corrente, mas ela é tão desprezível, por isso que tem um negócio do limite que você fez em cálculo. Tá? Quando a gente aprendeu o limite,
não interessa para nós o valor para onde chegou a função. O que interessa para nós é para onde ele está indo. Então ele tende a ser zero. Tá? Por isso que eu gosto muito de trocar essa informação, porque quando a gente precisa do segundo grau, a gente fala que é zero, que é infinito. Não existe o número zero, não existe o número infinito. Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, aqui é um amplificador de operação ideal. Então, o ideal é zero. Porque aqui é infinito, existe um número infinito ali. Mas, na realidade, na prática, ele tende a ser infinito, ele gera 10 tera. 10 tera é praticamente um circuito aberto. Então, a gente fala que praticamente existe, mas tem carga elétrica, assim, ó, femtoampere, 10 a menos 15, ele aproxima muito mais de zero que uma corrente de 1 ampere. Tá? Então, esse que seria o aspecto que eu estou querendo dizer para você. Que eu poderia te ajudar a ser isso aí. Tudo bem, Jair? Não, beleza, entendi. Tá? Então, aqui, ó. Aqui eu coloquei um exemplo ideal e eu estou mostrando, eu estou entrando e batendo em choque com vocês com o real. Porque, na verdade, a gente tem que estudar o real. Tá? Mas, como você vai mexer com a parte de controle, você vai ter que desenvolver algumas funções de transferência lá, tal, do circuito lá, você trabalha da maneira ideal. O programa, o computacional que você faz é tudo ideal. Não tem outro jeito, tá? Mas aqui, ó, nesse caso o 741, ele ainda vai dar corrente de nanoampere. Tá? Vai dar nanoampere aqui. Nanoampere tende a zero. Ele não é zero, ele tende a zero. Mas quando você coloca FET e ainda coloca ainda Darlington, aí que você joga o negócio para femtoampere. Femtoampere é menor que pico. Então não tem corrente. Praticamente não tem. Isso está querendo esquematizar aqui. Tá? Então, eu achei interessante esse comentário só. Entrou zero, saiu zero e produziu alguma coisa. Tá? Não, então, o pior é porque esse ponto aí do IN, ele tem 0 amperes, e nós estamos considerando que ele está aterrado, pelo fato do outro lado estar aterrado também. Isso, então, ele tem 0 amperes, não tem nenhuma tensão, dá a entender que se você pegar um amplificador e ligar os dois terminais dele no terra, vai ser alguma coisa de lá, entendeu? É meio bizarro. Mas tá bom. Mas é igual eu tô falando, se você, depois eu vou fazer isso na próxima aula, logicamente, eu não vou pisar na bola, eu vou colocar ele com um amplificador real. Ele vai marcar quase zero, ele vai marcar lá femtoampere, então entra alguma coisa. Só que isso é tão desprezível que praticamente você chama ele de zero, que é o que está acontecendo no contexto aqui. Tá? Então, na prática, entra alguma coisa. Senão é maravilha. Agora, quando a entrada é feita por FET, então aí você pode ter certeza que a corrente tende a ser zero mesmo, cara. Porque o FET ele é uma chave de tensão. Ele excita. Por exemplo, vão lembrar o que você aprendeu de eletrostático. Você tem lá, por exemplo, 2 bolas de isopor. Aí você pega uma bola de isopor, aí você passa ela no cabelo. Passou, aí você colocou ela de pendurada no ar com um fio lá isolante. E aí você quer aproximar. Aí o que acontece? Na hora que você solta ela próxima de uma outra bola de isopor, as duas se atraem. Ou seja, não tem corrente elétrica ali, mas existe a atração. Então, se você imaginar que você jogou uma tensão elétrica, uma carga elétrica no outro dispositivo, esse dispositivo lá vai permitir a passagem dele de acordo com a excitação do outro, ou seja, não teve corrente, mas houve excitação elétrica. Isso que o FET faz, é isso que a válvula faz. A válvula, que foi uma das invenções mais interessantes que tinha, o que ela fazia? Ela excitava uma placa sem deixar a corrente passar. Então o elétrico saía pulando tudo, de uma placa para outra. Ele só foi excitado, não teve corrente. O transistor, ele não é o equivalente da válvula. O transistor não, ele é uma chave de corrente. Ele tem que injetar corrente para outra corrente vir. Por isso que o FET ele é mais fiel aos conceitos da válvula, porque o FET não entra corrente dentro dele. Ele excita via tensão elétrica, ele excita a carga elétrica, passa do lado dele e é zero. Desse jeito feito aí. Então, por isso que boa parte dos amplificadores operacionais para instrumentação, a entrada toda dele é feita na base do FET. Beleza? Vamos fazer uma... Jóia, tranquilo? Beleza? Beleza. Tá. Então vamos ver aqui. E aí, pessoal, perguntas, porque a aula foi boa, o pessoal tá aqui, assim, acho que o pessoal tá até meio assustado, falando, nossa senhora, o trem agora vai ficar muito... as notas vão ser virtuais, né? Não, as notas não são virtuais, gente, as notas são reais mesmo, tudo certinho, vai dar tudo legal aí. Comentários finais, por favor. Oi, Albert.
Sobre o que Oi, o Jair me falou aí agora, me gerou uma dúvida. Então, se você ligasse esses dois terminais, que tá 0 volts, né, não ia mudar nada, então? Porque para mim deveria mudar, né? não, os dois sinais estão com 0 amperes de corrente, né? É 0 ampere, isso. Tá, mas lá dentro tem uma polarização. Isso, tudo bem. Aqui, Bom, ó. Vou tem o terra virtual, né? Se você ligasse os dois, deveria mudar alguma coisa, não deveria? aqui, ó, olha só. Você tem potencial aqui, ó. Olha lá, potencial 2,6. Você tem potencial. Você tem curto-circuito virtual. Tá vendo, ó? Existe potencial lá dentro, gente. Tem que existir, ué. Agora, eu teria que pegar isso aqui e jogar num simulação e verificar quanto que deu. Mas o potencial desse aqui é 0. O ramo é igual, a altura é a mesma, né? Como se fosse o conceito da altura aqui. O ramo é exatamente igual ao outro. Então não existe diferença de potencial. Aí um dos lados deles eu tendei a jogar a 0. Então isso eletricamente reflete que eu estou fazendo um curto-circuito virtual do outro lado. Tá? Então assim, a corrente é 0, mas potencial... né, vai existir ramo aqui, por isso que existe tensão mais ou menos aqui, ó. Tá, tensão positiva e negativa aqui. Melhorou aí, Arthur? Sim, sim. Tá. Mais alguém? Ninguém? Emily Caroline. E aí? Eu? Tá tudo jóia, pessoa, até então. Você não tem, né, eu acho que você já fez o curso técnico lá, teve esse negócio da dúvida do terra virtual lá, como é que foi a situação na época que você fez o técnico lá? Só de curiosidade. Oh, eu nem lembro direito. Eu vi você falando aqui agora e só agora eu lembrei de novo. O negócio é tranquilo. Outro que fez técnico aqui, que vamos ver aqui, Thalita. Oi, Thalita, tudo bom? Eu tô boa, e o senhor? Você, desculpa. Senhor, começou tão bem, me xingou, né? Tudo bem. Você chegou a ver também terra virtual, curto-circuito virtual? Como é que foi? Olha, eu não lembro disso não, mas eu acredito que eu não cheguei a ver também não. Eu não estudei eletrônica tão profundamente desse jeito, eletrotécnica, entendeu? né? Você fez Eu fiz automação. Ah, tá. Então tá, beleza. Joia, certinho. Né? Porque da automação já coloca o conversor direto, né, tal. Aqui, eu não cheguei a esmiuçar muito essas coisas, não. Tranquilo. Então, beleza. Mais alguma dúvida aí, certinho? Vamos pegar aqui, ó. Luiz Fernando. Luiz Fernando fez técnico. Então, ó. Oi. E aí, lembrou do curto-circuito virtual, terra virtual? Como é que é? Na verdade, eu lembro que você tinha comentado no início do semestre, né, passado, desse semestre, você comentou na aula. Mas no técnico eu não estou lembrado de ter visto essa expressão, não. Eu vi nas aulas suas. Mas no curso técnico eu não estou lembrado de ter ouvido, não. Então tá beleza, Luiz Fernando. Tá jóia, então. E aí, pessoal, mais algum comentário, por favor? Mas se ninguém tem mais comentário, eu dou como a aula finalizada. Agradeço a todos a presença. Beleza, gente? Beleza. Obrigado. Boa noite. Ô, gente, então, Thalita, eu vou publicar o negócio lá, Thalita. Prometo pra você. Abração, então. Tá bem, obrigada. Tchau.